podemos cantar e em Ti confiar, Senhor. Oh, para o nosso Deus não há nada impossível. Oh, nós podemos cantar e em Ti confiar, Senhor. Oh, para o nosso Deus não há nada impossível. Oh, nós podemos cantar e em Ti confiar. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite a todos, a vocês que estão aqui, a vocês que estão em casa, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos aqui na casa de Deus. Coloque de pé aí no seu lugar, amém? Eu vou pedir para que vocês acompanhem comigo no Salmo 22, versículo 22, por favor, se vocês puderem me acompanhar. Amém? Vou ler a vocês, amém? A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando ele gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Amém? Esse salmo é um salmo messiânico. E aqui está explicando neste salmo a importância de quando Jesus ele foi crucificado. E ali ele triunfou na cruz. Para que hoje nós possamos, com liberdade, entrar na presença do nosso Deus, apresentando a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso coração. Então sinta-se à vontade aqui na casa do Pai, amém? Você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui, o Espírito Santo te trouxe neste lugar. E todas as vezes que nos colocamos na presença do Senhor, Ele põe algo dele em nós e tira algo de nós que não agrada a Ele.
Quem faz a obra na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E Ele já se faz presente neste lugar, porque você está aqui. E o Espírito Santo de Deus está aqui através da sua vida. Por isso eu vou pedir para que você aí no seu lugar, feche os teus olhos ao Senhor em oração. Vamos juntos orar ao nosso Deus, consagrando este culto a Ele, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Obrigado, Pai querido, por esse privilégio de poder te buscar, te adorar como filhos. Senhor, nós te agradecemos, porque dia a dia o Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa, da nossa família. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem nos sustentado com os seus braços eternos e a sua destra fiel. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. É a tua palavra, Senhor, que tem se cumprido em nós. Por isso, Deus, que cada vida que entrou esta porta aqui esta noite, que o Senhor conhece o coração, a necessidade, o clamor. Senhor, que cada um que veio aqui, que necessita de libertação, de cura, de salvação, de transformação, que receba nessa noite o que veio buscar e que entregue ao Senhor o louvor, a vida, o coração, que entregue ao Senhor a verdadeira adoração, porque só o Senhor é digno, Deus, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Glorificado seja o teu nome, exaltado. Jesus, nós te agradecemos, porque naquela cruz o Senhor pagou o preço, para que hoje com liberdades, como filhos amados, adentramos na presença do Pai, com ousadia, intrepidez, sabedoria, sabendo que o Senhor nos ouve. A tua palavra diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa salvar, e nem são dos seus ouvidos para não poder ouvir. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, e desde já nós rejeitamos, Senhor, tudo aquilo que não vem da tua palavra. Declaramos que o teu Espírito Santo tem livre curso neste lugar. Declaramos que o Senhor recebe o nosso louvor, a nossa adoração, levantada as nossas mãos, em nome de Jesus. Declaramos um ambiente livre para o louvor, para as palmas, para a palavra, mentes totalmente liberadas para receber da tua palavra, do teu poder, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor no seu lugar, entrega a Ele o seu louvor e a sua adoração, amém? Glória a Deus. Nesta noite nós vamos declarar a maravilhosa graça do nosso Deus. Aleluia. O nosso Deus é poderoso, amém? Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. É tu, Senhor, com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Declare: maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Será que aí do seu lugar você pode agradecer ao Senhor? Diga: obrigado, Jesus. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Vamos declarar bem forte quem é o Rei. Declare: quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz
o que fizeste a mim. Aleluia, nós te agradecemos, Senhor. E assim como tu és exaltado, é adorado nos céus, nós queremos te exaltar, nós queremos te adorar, Senhor, pois digno é tu, Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, digno Ele é. Digno é o Cordeiro de Deus, oh, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Aleluia, agradeça Jesus no seu lugar. Obrigado, Senhor. Aplauda ao nome de Jesus, aleluia. Oh Espírito Santo, tu tens liberdade, Espírito Santo, de se mover em nosso meio. Seja entronizado, Senhor. Oh, aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Cante a Ele. Tu tens sido antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh Jesus, obrigado pelo teu amor na cruz, Senhor. Aleluia, nós te exaltamos. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só
pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O Senhor traz luz para nós. Declare. Traz luz para as sombras, escala montanhas. Para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas. Pra me encontrar. Esse é o teu amor, Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas. Pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar. Infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Damos, Senhor. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos onde você está. Você acaba de descobrir o melhor amor que você pode encontrar. Um amor que te cura, um amor que te transforma, um amor que te liberta. Que nós nesta noite possamos corresponder a este amor. Oh Senhor, oh Senhor, nós queremos construir um relacionamento íntimo contigo nessa noite. Um relacionamento íntimo contigo, Senhor. Será que nessa noite você pode tirar os olhos dos seus problemas? Tirar os olhos daquilo que deu errado hoje? Tirar os olhos daquilo que te frustrou, daquilo que te entristeceu? Será que hoje você pode dizer, Senhor, olha para dentro de mim nessa noite? Assim como o salmista Davi perguntava ao Senhor, vê se há algum caminho mau. Eu não quero me perder de novo. Eu não quero ficar longe desse amor de novo, porque eu sei o quanto me custa. Oh Espírito Santo, venha nos conduzir a este lugar, no qual nós iremos corresponder a esse amor que é liberado por nós. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Será que você pode pedir nessa noite? Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és, Senhor, e enche a
nossa vida com teu amor, do amor que faz mudar. Mais uma vez, declare: Santo, és incomparável, tu és inigualável. Abre os meus olhos, eu quero te ver, Senhor. Me transforma, mostra, Senhor. Nós queremos ser como tu, Senhor, cheios do teu amor, que pode mudar a realidade de onde nós estamos. Aleluia, só tu és digno, Senhor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Será que você pode declarar isso com todo o seu coração? Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Tu és santo, santo, santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O Senhor nos enche desse amor que vai transformar toda a realidade da nossa casa, da nossa família, no nosso trabalho, na faculdade. É esse amor que vai transformar a vida daqueles que estiverem comigo. Que esse possa ser o desejo do seu coração. Nós estamos em construção. Creia que nós estamos construindo algo inabalável, um relacionamento inabalável com Ele, que vai te fazer muito mais forte, muito mais destemido diante daquilo que vem contra você, porque o amor de Deus vai te invadir. Em nome de Jesus eu creio. Aleluia. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Só a igreja, eu vou construir. Eu vou construir minha vida. Tu és meu fundamento. Eu vou. Será que você pode colocar a sua confiança nele hoje? Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, não serão abalados. Declare: eu vou construir
Mais uma vez. Santo. Santo. És incomparável. Abre, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Com os teus olhos fechados em rendição ao Senhor. Oh, aleluia. Mova-te, Espírito Santo. Tu tens liberdade, Espírito Santo, de se mover. Oh, aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia. Aleluia, nós te pedimos, Senhor. Aumenta em nós, Senhor. Aleluia. Nós nos rasgamos a ti, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, Glória. Santo,
Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Bendito, santo tu és, eterno, poderoso, glorioso. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. As palmas louvam ao Senhor. Somente tu és digno de toda adoração. Podemos assentar. Boa noite, povo lindo de Deus. Quem vai morar no céu, diga amém. Quem vai para o inferno, diga amém. Nenhum, hein? Às vezes tem uns dormindo aí, escapa, não é? Pula marcha. Amém! Não, filho, amém agora está na hora errada. Mas aqui está o povo que vai morar no céu, amém? Eu não sei quanto a você, mas eu gostaria que esse tempo chegasse logo. Muitas vezes você está tão conectado com Deus. É música de quem está desconectado? Muitas vezes nós estamos tão conectados com Deus que... Então, obrigado. Tá ruim? Então, obrigado. Não tá bom, falou que é cabo. Vocês têm que resolver o problema. Você sabe, eu vou dizer um segredo, não é o caso da Ná, né? Não é o caso dela. Mas, às vezes o guitarrista erra, fala, o problema está no cabo, pastor. Aí depois, às vezes na guitarra, no baixo, o problema é o cabo, pastor. Daqui a pouco o teclado falando, o problema é o cabo. Tem disso, não estou falando que é. Mas enfim, como é importante nós estarmos conectados com Deus. Quando você está conectado, você quer estar junto dEle. Você quer estar com Ele, você quer estar próximo dEle. Agora, quando a pessoa está desconectada, tanto faz como tanto fez. Então nós precisamos estar ligados. A palavra fala que nós devemos estar ligados à videira verdadeira que é Cristo. Então não é só ser religioso, é algo que vai além, que transcende. Nós precisamos, em nome de Jesus, estar conectados, estar ligados, ser um com Ele. Sabe por quê? Senão você vai amar mais a terra do que as coisas de Deus. E a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Eu não estou falando que é pecado você usufruir, desfrutar. Não estou falando que é pecado você ser abençoado. Não, não é. Então, eu quero dar uma palavra para vocês rapidamente sobre isso, porque hoje nós temos um outro pregador, é um pregador internacional. Pelo menos japonês ele fala. E eu faço teste com ele, né? Onde eu vou ter um japonês, eu falo, você fala japonês? Eu falo um pouco. Falo, então fala com esse menino aqui, que ele fala que fala japonês. E os dois batem mal papo, eu fico lá, hã? Aí eu falo, menino fala japonês? Falo, fala bem, né? Que bom. Então é um pregador internacional. Vou mandar ele lá para Japão. Quer ir para que lugar? É Mato Grosso, não esqueci. É Mato Grosso mesmo, não tem jeito. Mas ele cresceu lá no Japão, então ele fala japonês. Queridos, então eu gostaria de pedir a você que compartilhasse, por favor, o culto desta noite, a palavra desta noite em nome de Jesus. Gostaria que você pudesse curtir e deixasse o seu comentário em nome de Jesus, tá bom? Conhecesse o nosso canal no YouTube, postamos 3 vídeos novos esta semana, eu acredito que vão abençoar muito você. Foi assim maravilhoso o mover de Deus, na sexta, no sábado, no domingo. No sábado não, né? Foi sábado o culto das mulheres, né? Foi também, foi. Não é, o fogo desceu aqui, né?
Graças a Deus. Eu fui num culto uma vez, o pregador disse assim: o bicho pegou. Não, aqui não tem essa não, o bicho está debaixo dos nossos pés, né? Em nome de Jesus. Quem está aqui hoje pela primeira vez para eu conhecer, ter esse prazer de conhecer? Quem é que está? Primeira vez. Eu vou começar por ali. Como é o nome do senhor? Como? Vandilton. É isso? Vandilton. Amém. E a irmã Elza, que Deus abençoe. O irmão exerce algum ministério? Oi? Sim, mas o irmão é presbítero, é pastor? Presbítero. Obreiro? Amém, glória a Deus. Há mais alguém? Primeira vez? Ali, esse pessoal gosta de você mesmo, né? Empurra a gente assim. Como é teu nome? Oi, Samanta, você está bem? Que Deus te abençoe demais, viu? Samanta. Quem mais? Eu vi que alguém levantou a mão ali. Ah, é o Marcelo? É o Marcelo? Que legal. Marcela? É mesmo? Marcelo e Marcela? Poxa. É o Dedo. Eu estudei com ele. Esse menino vale ouro. É uma bênção de Deus esse camarada aí. Quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Estamos todos em família? Glória a Deus. Amém. Muito bem, daqui a pouquinho então o Fabrício vai entregar uma palavra diretamente do coração de Deus para você. E eu gostaria também de compartilhar um princípio bíblico que eu julgo muito importante. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais, tu e tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Quero começar por aqui. Essa palavra foi entregue por Moisés, e Moisés tinha muita intimidade com Deus. Isso significa que Moisés sabia o que estava no coração de Deus, e ele nada mais fazia como profeta e homem de Deus do que transferir ao povo aquilo que era a mensagem do céu. E aqui nós temos uma palavra muito poderosa: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto vida. Olha só, Deus tem proposto vida para os hebreus, para Israel, para a igreja. Ele tem proposto vida e a morte. E ele está dizendo aqui que devemos escolher. Só que a pessoa não escolhe vida, ela escolhe morte. Ela prefere aquilo que não agrada a Deus. E a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Quando o povo de Deus anda com Deus, na presença de Deus, em santidade, consagração, retidão, justiça, vai viver a vida. E olha o que diz mais: a bênção e a maldição. Escolhe. Então eu escolho, ou seja, eu vou colher fruto da minha escolha. Se eu escolher a vida, eu vou viver a vida. Se eu escolher a morte, eu vou viver a morte. Se eu escolher a bênção, eu vou viver a bênção. Se eu escolher a maldição, eu vou viver a maldição. A Bíblia diz assim:
os céus e a terra, a Bíblia diz assim que o Senhor entregou a nós. E precisamos compreender este princípio espiritual. Os céus são os céus do Senhor, e a terra deu a ele e aos filhos dos homens. Mas aqui Deus, através de Moisés, ele faz uma conexão. Ele fala a respeito do testemunho do céu e da terra e do céu. E depois nós vamos ter um reforço disso em Mateus capítulo 18, versículo 17 em diante. Diz assim, ó: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares na terra será desligado no céu. Vou repetir. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Agora eu quero que você preste muita atenção nesse versículo, porque hoje nós vamos orar embasados, fundamentados, alicerçados neste versículo. Olha o que diz: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então eu vou orar com você, e nós vamos concordar sobre algo no final, e eu acredito que a resposta virá, porque aqui existe uma promessa do Senhor, que diz assim: qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. É claro que qualquer coisa não significa aquilo que julgamos qualquer coisa, não é? Eu quero roubar um banco, vou orar para ser bem sucedido, para a polícia não me pegar, para travar o revólver dos policiais. Não é qualquer coisa, é aquilo que está no coração de Deus. Eu tenho tanta intimidade com Ele, que Deus vai vasculhar o meu coração e vai encontrar alguma coisa para responder. E uma das coisas que Deus quer que você saiba, é que Ele tem um projeto de vida financeira para você. Ele quer te tirar dessa situação que você está vivendo, estreito, aperto, deserto, humilhação, constrangimento. Muitas pessoas da sua família te rejeitam, te apartam, te excluem. Por quê? Porque você é uma pessoa que vive em crise financeira, uma pessoa que tem problemas na área financeira, uma pessoa que ama Jesus, e nós não estamos aqui para questionar isso, mas não prospera. E hoje a gente vai descortinar aqui um princípio. Por que muitas vezes a pessoa não prospera, mesmo estando dentro da igreja? Então, olha só como que esse princípio é poderoso. Deus, Ele não quer que o crente seja pobre, miserável, que viva com prejuízo financeiro, perdendo tudo, andando para trás, vivendo de favor. Deus não quer que você viva uma vida enrolado. Um irmão, perguntei para ele: você quer que eu ore pelo quê, irmão? Ele falou: eu queria que o senhor orasse pelo meu trabalho. O que o irmão faz? Ele faz o rolo. Faz o quê, irmão? Rolo. Eu falei: quem faz rolo é o quê, irmão? Ele falou: rolista. Não, é enganador, irmão, né? Você tem que mudar a percepção que você tem de vida para que Deus te abençoe. Então o primeiro ponto é o seguinte: você entrou aqui nesta noite como um crente que ama Jesus, e você tem saído da igreja como um crente apaixonado por Deus. Só que você precisa romper, você precisa vencer toda e qualquer limitação que te impede de ser próspero, segundo a palavra de Deus. O diabo, ele não quer que você seja próspero. O diabo não quer que você tenha dinheiro. Sabe por quê?
Se você for próspero, você vai investir no reino de Deus. E aqui está um princípio. Tem muito irmão que não investe no reino de Deus. Então, se você não investe, você nunca vai ser próspero. Você pode até ter dinheiro. Ter dinheiro não significa que a pessoa é próspera. Ele tem dinheiro. Próspero é aquele que consagra o seu sucesso e a sua prosperidade a Jesus. Aí ele é próspero. Ele usa o dinheiro não só para o seu bel prazer, ele usa o seu dinheiro para ser um abençoador do reino de Deus aqui na terra. Então, entenda o que a palavra de Deus está colocando para nós no dia de hoje. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Vimos lá então, em Mateus 18, que existe uma conexão. O que eu concordar aqui, vai ser concordado no céu. O que eu discordar aqui, vai ser discordado no céu. E se você não pratica este princípio, você vai viver com a vida travada. A coisa não vai acontecer. Não vai ter rompimento na sua vida. Então eu quero falar a respeito de licença e permissão. Você, sem saber, dá licença e permissão para Deus ou para o diabo agir na tua vida. É você quem dá licença. É você quem dá permissão. A licença e a permissão é para a vida, ou é para a morte. É para a bênção, ou é para a maldição. Então nós vivemos de acordo com aquilo que para nós é corriqueiro, é normal, é algo assim secular. Mas nós não podemos negligenciar que somos filhos do Deus Altíssimo, que estamos aqui na terra com um propósito, e que um dia estaremos diante dele, como vemos lá na parábola dos talentos. Ele chega para aquele que recebeu um talento e faz a cobrança, tem a prestação de contas. Então você um dia vai chegar diante de Deus, ele vai perguntar para você: eu te dei prosperidade, eu te dei sucesso, eu te dei dinheiro, eu te abençoei, por que você não foi tão negligente com a minha obra? Por que você nunca foi dizimista fiel? Começava, parava. Por que você nunca foi ofertante fiel? E tem gente que acha que é só entregar oferta, ou é só entregar o dízimo. Não, não é. A Bíblia diz assim, ó: roubará o homem a Deus? Olha o que diz em Malaquias, capítulo 3, 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. Nas ofertas e nos dízimos. São duas coisas. Olha como que essa maldição é quebrada. Porque eu não quero falar de maldição, eu quero falar de vida, eu quero falar de bênção. Eu já usei esse versículo muitas vezes para pregar maldição. Eu não quero que você sirva a Deus porque você tem medo de maldição, porque você tem medo de ir para o inferno. Não, eu quero que você seja uma pessoa consciente, inteligente, uma pessoa que tem discernimento espiritual, uma pessoa que ama o reino de Deus. Olha o que diz, roubará, embaixo, próximo, 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, e toda a nação. Olha só, quando nós não tememos a Deus, quando nós desobedecemos, a maldição vem e alcança os outros. Agora, quando você é abençoado, a bênção vem e também vai alcançar os outros. Lembra de José? José, onde ele estava, a bênção estava ali. E as pessoas viam Deus em José. Potifar viu Deus em José. Lá na cadeia viram Deus em José. E Deus era tanto com José que Faraó mandou chamar, a pedido do copeiro, do rei, José. Tudo que José botava a mão prosperava, dava certo. Só que a gente pensa assim: ah, mas eu sou diferente, tudo que eu boto a mão dá errado. Tudo que eu boto a mão desanda. Tudo que eu boto a mão quebra. Tudo que eu boto a mão dá problema. Olha o que a Bíblia diz: que você seria bênção ao entrar, bênção ao sair, aonde você colocasse a palma das suas mãos iria prosperar, aonde você colocasse os seus pés, o Senhor lhe daria por possessão. A bênção do Senhor
é sobre você, só que você não ativa isso. Você fica pensando só em problema, dificuldade, em luta. Você tem que pensar em resposta, saída e solução. Eu vou dormir pensando em resposta, saída e solução. Eu sonho com a resposta, saída e solução. Eu tenho paz no meu espírito. Por quê? Você está conectado com Ele. Você está ligado a essa videira, a videira verdadeira. Então a videira verdadeira, ela vai oferecer para você como é que chama? É selva mesmo? A planta, ela tem seiva, obrigado. Depois do Covid eu estou assim, meio devagar. A seiva, aí você vai receber da vida, do que Deus tem para você. Porque a gente não aprende isso em lugar nenhum. A gente não aprende como romper espiritualmente. A gente chega aqui um bagaço, a gente chega aqui pior do que arroz de terceira, quebrado, mais sujo do que pau de galinheiro. A gente chega aqui desacreditado, desmotivado, desencorajado, sem iniciativa, entregando os pontos, querendo se enforcar num pé de couve. Aí chega Deus e diz assim: filho, eu tenho para você vida e não morte. Eu tenho para você bênção e não maldição. Eu tenho para você uma vida bem-sucedida. Olha o que diz em Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. É isso? Não, né? 1:8, filho. É filho ou filha? Ah, é a filha. É 1:8, filha. Isso. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, quando você não estiver bem, você vai lembrar do que está escrito na Bíblia e você vai falar, declarar, pronunciar, decretar, profetizar. Antes medita nele de dia e de noite. Então você vai ter uma guerra espiritual de dia e pode ser que varie à noite. Tem gente que não consegue dormir por causa do problema. O que eu vou fazer? Pegar a Bíblia, meditar na Bíblia. E tenhas cuidado para fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Então Deus manda você fazer de um jeito, aí você acha que pode negociar, fazer de outra forma, dar o seu popular jeitinho. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem é que vai fazer você prosperar? Deus? Você mesmo. Se você andar com Ele, se você tiver fé, se você confiar, então você vai ser abençoado. E você vai ser bem-sucedido. Obrigado. Então, nós precisamos compreender os princípios. Deus tem nos revelado os princípios, só que nós não queremos andar de acordo com os princípios. Então esta licença, esta permissão pode te beneficiar ou te prejudicar. A bênção ou maldição estão diante de você, escolhe. Ser fiel a Deus permite que a bênção completa te alcance. Vou repetir, ser fiel a Deus permite que a bênção completa te alcance. Aí a pessoa, de repente, ela é fiel em oração, ela é fiel em jejum, ela é fiel na frequência da igreja, ela é fiel de ler Bíblia, mas ela não é fiel no dízimo e na oferta. Então ela não vai viver a bênção plena, porque ela está em desobediência, porque ela está quebrando um princípio. Então aqui ela está dando permissão, ela está dando licença. Aquilo que ela está fazendo aqui está em desacordo com aquilo que é concordado no céu. Então o céu dá uma ordem, mas a gente quer fazer do nosso jeito, achando que estamos economizando. Presta atenção. Quando eu ministro esse assunto, não é para você dar dinheiro. Embora a gente tenha que plantar para poder colher. Mas o meu objetivo não é esse, que a pessoa dê dinheiro. O meu objetivo é que você seja a pessoa mais bem-sucedida da tua família. O meu objetivo é que você seja a pessoa de mais sucesso no meio da tua parentela. O meu objetivo é que os teus sonhos se realizem em Deus. Não é pecado você querer uma casa, querer ter um carro melhor,
um emprego abençoado, sair das contas, das dívidas, ter uma vida desafogada. Deus quer que você viva diferente. Mas aí vem o inimigo, e o inimigo ele cega. Então, não é a reunião para pedir dinheiro, não. É a reunião para eu receber revelação no meu coração, viver o princípio, o propósito, andar em obediência, e eu começar a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim de uma forma plena. Ser infiel a Deus permite que o mal ataque a minha vida. Então, quando eu não sou fiel no dízimo e na oferta, parece que é só minha vida financeira, econômica e material que vai ficar à mercê do diabo. Não. Ele vai vir com o mal para atacar outras áreas. Ele ataca outras áreas, porque ele entra por qualquer brecha. Então, se ali tem uma brecha, uma legalidade, um direito, uma porta aberta, ele vai entrar por ali. Então, você precisa aprender, porque dízimo e oferta para nós não é algo opcional. Ah, eu posso como não posso entregar a Deus. Os filhos cuidam da casa do pai. Os filhos cuidam da casa de Deus. Os filhos honram o seu chamado. Nós devemos ser patrocinadores, investidores, mantenedores desta obra na terra, guardiões da verdade. E pode ter certeza que quem tem esse coração, quanto mais dá, mais Deus vai colocar na sua mão. Ouve essa. Nós somos afiliados a um ministério lá de São José dos Campos. E o pastor um dia compartilhou um desejo no culto. Ele falou: olha, amados, eu gostaria muito de ter uma escola bilíngue, uma escola com princípios cristãos, para fazer frente a tudo isso que nós temos visto aí fora. Deus precisa se mover em nossa cidade, é um sonho que eu tenho no meu coração e tal. Terminou o culto, um irmão foi conversar com ele, falou assim: viu, pastor, quanto é que o senhor precisa para investir nesse projeto? Ele falou: 7 milhões. Ele falou: pois eu vou te dar 7 milhões, só que eu não posso acompanhar a obra, o senhor vai ser responsável, o senhor vai gerir, e eu vou liberar a verba de forma escalonada, tudo bem? Tudo bem. Hoje, é uma das escolas mais bem-sucedidas de São José dos Campos, com cerca de 800 alunos. Agora me fala uma coisa, pastor, é muita doideira. Deu 7 milhões. A gente não consegue dar 7 reais. Não consegue dar 70 reais. Não consegue dar 700 reais. Não consegue dar 7 mil reais. Sabe por que esse irmão é próspero? Eu vou dizer quem ele é. Ele é dono daquela empresa Century. Antenas Century. É lá da igreja desse irmão. Então veja bem, a oração que nós vamos fazer não é para Deus trazer gente rica para cá. É para você ser próspero. É para Deus te dar uma estratégia, é para Deus iluminar a tua mente, é para Deus te capacitar, para você romper e ser uma pessoa bem-sucedida financeira, econômica e materialmente. Eu fui orar por uma pessoa uma vez, ela falou: olha, eu vou fechar, pastor, um negócio de R$1 milhão. O senhor ora por mim? Ele foi na minha casa, na Rua Primavera, e eu fui orar por ele. Aí Deus disse: não ore. Eu falei: mas como que eu não vou orar? Ele pediu uma oração. Ainda mais ele vai receber 1 milhão, né? Ele vai dar de oferta quanto de dízimo? 100 mil, né? Aí o Espírito Santo falou no meu coração e disse para ele: irmão, Deus não me autorizou a orar por você. Eu falei: por quê? Eu falei: porque Deus me disse assim, que se você não é fiel em R$1, você não vai ser fiel em 100 mil reais. Sabe o que aconteceu com esse irmão? Cadê o Regis? O que aconteceu com esse irmão, Regis? Morreu, mataram ele. Cheio de ganância, vida errada. Um menino que tinha um ministério, tocava, cantava, louvava o Senhor, de púlpito, mas enrolado. O que ele preferiu? Maldição. Tem gente que quer ganhar de qualquer jeito, puxando tapete, pisando nos outros.
sendo desonesto, mas nós precisamos, em nome de Jesus, entender os princípios da palavra. Então, se tem alguma coisa acontecendo de errado na tua vida, pode ser que o inimigo tenha entrado por essa brecha. Fecha essa brecha. Se torne dizimista, ofertante, semeie. Não existe meia fidelidade. Ou você é fiel, ou você não é fiel. Muitos pensam que oferta financeira só abrange a vida financeira, econômica e material. Uma oração acompanhada de uma oferta gera liberação. Aprenda isso. Quando você chega, vai colocar algo diante de Deus e diz: Senhor, eu também quero entregar uma oferta a Ti. Então, uma oferta que acompanha a oração gera liberação. E tem gente que passa a vida sem plantar nada, planta de vez em quando, ou muitas vezes se planta de forma incompleta. Muitos são de oração, como eu falei, são de jejum, são de frequentar a igreja, mas o bolso ainda não se converteu. E isso é um perigo, amados. Eu estou falando hoje para um povo que é de Deus. Eu sei que tem irmãos que ficam irritados, e quem geralmente fica irritado é porque não se converteu. Nós que nos convertemos, nós não temos problema nenhum de falar desse assunto. Muito pelo contrário, nós temos muita alegria. O que Deus manda eu fazer, eu faço. E Deus me manda fazer muitas vezes loucura. Eu acho que a maior oferta que eu entreguei já foi de 10 mil reais. Agora, ouve essa aqui, que essa é boa. Vou contar essa. Um irmão tinha guardado dinheiro para comprar um carro. Na época, isso já faz anos, foi meados de 90 e qualquer coisa. E eu estava nesse culto quando ele contou o testemunho. Ele contou para o apóstolo Estevão Hernandes. Ele estava guardando um dinheiro para comprar um carro. Aí chegou para a mulher e falou: bem, Deus falou para mim dar o dinheiro. Eu vou dar na obra. Você está louco? Esse dinheiro é para a gente comprar o carro, nossas economias, você não pode fazer um negócio desse. Ele falou: mas Deus falou. Então, se Deus falou, você é o sacerdote do lar. Ó, que esposa convertida, amados. Pode entregar. Foi os dois na frente. Ela não ficou bicuda no lugar, fazendo careta e ser o de mal do culto com o irmão, não. Foram os dois na frente, receberam a bênção, a liberação do altar. Sabe o que foi que aconteceu? Ele abriu o jornal, estava escrito assim: vendo Mercedes, R$1. Ele falou: deve ser algum erro de impressão. Deve ser algum erro de impressão. Mas eu vou ligar lá. Aí ligou. A mulher falou: ninguém me ligou porque ninguém acreditou no anúncio. Eu estou pedindo R$1 mesmo. Eu falei: mas como que o senhor está pedindo R$1? Um carro desse, importado, caríssimo. Ele falou: é que o juiz determinou que o preço que fosse vendido o carro, metade era do meu marido. Então eu resolvi vender por R$1, 50 meu e 50 dele, 50 centavos. E ele estava lá contando testemunho: amados, eu comprei uma Mercedes por R$1. É loucura. Então, eu quero te falar que quando Deus começa a prosperar a tua vida, não tem explicação, porque fé não se explica, milagre não se explica, se vive. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Fé nos leva a dar testemunho em todas as áreas, porque muitos fazem parte da igreja, até servem em algum ministério, departamento, ou ministério, e enfrenta ataques na vida sem saber muitas vezes o porquê. Então agora eu quero orar com vocês. Mas antes a gente vai fazer o seguinte: vamos separar uma oferta essa noite? Eu gostaria que você entregasse um envelope para esse irmão querido, para essa irmã querida. Nós vamos fazer uma oferta hoje. Se você não trouxe hoje, você pode trazer no domingo, ou domingo de manhã, ou domingo à noite. Mas traga. Sabe por quê? Porque Deus está comprometido com aquele que é comprometido com Ele. Deus está aliançado com aquele que é aliançado com Ele. Então, se você tem sonhos, objetivos, metas, alvos, Deus vai cumprir o seu propósito, diz a palavra em Provérbios, na tua vida. Eu acredito nisso. Então, nós temos ali a maquininha com a Luana, a maquininha com a Robeli, que está fazendo aniversário hoje. Aleluia, glória a Deus. E eu não ia falar que é surpresa.
Eu não ia falar que é surpresa, mas o David vai levar todo mundo para a pizzaria terminando o culto. Melhorou, hein? Não? Vamos melhorar para domingo. Amém? Vamos separar o nosso melhor para Jesus? Mas eu quero que você pegue a unção desse culto, para que você possa viver isso, para você romper, para que você viva uma nova história, uma nova vida, em nome de Jesus. Creia nisso. Separe o teu melhor, pode trazer à frente. Faça o seu Pix, transferência ou depósito bancário. Ele plantou no meu a semente da promessa. Sua palavra regou minha fé. Nem olhos viram, jamais se ouviu, nenhum coração sentiu. Enviou sua palavra e já se cumpriu. Transformou, restaurou. Vamos ficar em pé. Sua bênção me alcançou. Bendito serei por onde eu andar. Meu celeiro transbordará. Minha família, herança bendita de Deus. Sou ungido e eleito de Deus. Vou prosperar. Pai, a nossa vida não é só prosperidade financeira, econômica e material, mas a nossa vida é uma prosperidade em Ti. Nós queremos ser bem-sucedidos, nós queremos viver a palavra que Jesus entregou em João 10:10, da vida abundante, plena, feliz, abençoada, vencedora. Nós queremos, Senhor, tudo aquilo que é nosso por direito. E o diabo não vai nos privar. O diabo não pode nos roubar. O diabo não pode nos enganar. Por isso, nesta noite, Pai, eu creio na liberação do Teu altar. Eu quero pedir que nesta noite o Senhor alcance cada empresário que está aqui. Abençoe esta empresa. Abençoe, Senhor, este negócio. Abençoe este escritório, abençoe, Senhor, este comércio, abençoe esta pessoa que trabalha por conta, abençoe esta pessoa que é autônoma, abençoe, Senhor, esta pessoa que está à procura de uma oportunidade, coloca diante dela uma porta aberta, uma porta excelente que não pode ser fechada. Em nome de Jesus, honra esse irmão, honra esta irmã, faz, Senhor, uma obra de milagres, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua prosperidade venha sobre aqueles que ouviram a Tua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus falou à igreja. Visita este irmão, Pai, com uma unção especial, a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo. Que ele possa viver dias de prosperidade, que ele possa ver, Pai, a nascente brotando, que ele possa ver, Senhor, a nascente abençoada, liberando tudo aquilo que o céu tem reservado para a sua vida. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, no milagre para a vida destas pessoas e para a vida daqueles que estão em casa. Em nome de Jesus, tudo aquilo que é pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo e crise financeira cai por terra. Eu profetizo um novo tempo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero que você marque o dia de hoje. Eu quero que você se lembre do dia de hoje, porque eu creio na liberação que virá deste altar sobre a tua vida, e muitas pessoas aqui receberão do favor e da graça de Deus, em nome de Jesus. Podemos assentar? Saquiama, você faz também aqui a declaração depois, tá? Pai querido, Deus amado, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida desse menino. Usa a boca dele. Fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus, eu abençoo com toda sorte de bênçãos. Amém, Jesus. Amém. Graça e paz. Tudo bom? Gostaria de orar mais uma vez aqui. Pai, estamos na sala do banquete nesta noite. Estou sob a sua mesa,
e o alimento sob ela está exposto. Assim como no deserto o Senhor vinha com a provisão do céu, com o maná, que sustentava e alimentava aquele povo, venha nesta noite, Pai, com o teu maná celestial. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E que nisto, ó Pai, eu te peço humildemente que o Senhor me use como um mordomo nesta noite, Pai, para levar ao teu povo, à tua igreja, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem preparado para nós nesta noite. Que desde já nós dizemos e declaramos que na saída desta igreja, após o término deste culto, a nossa declaração será: eu saí melhor do que eu entrei. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria de compartilhar com você hoje um grande segredo. Se não grande, talvez o maior de todos na vida de um cristão, que pode mudar completamente a sua realidade. Um princípio bíblico, que uma vez que você o segue, uma vez que você anda sob esta palavra na sua vida, isso tem o poder de mudar e transformar completamente a sua vida, independente de onde você esteja, independente da situação que você esteja vivendo. Eu gostaria de abordar hoje, nesta noite, com os irmãos, a respeito de confiança, de confiar em Deus. O quanto esta chave, este princípio tem o poder de moldar, de modelar a nossa vida e nos levar à boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Porque Deus é o mais interessado que você deposite a sua confiança nele. Mas o nosso pastor, ele fala a respeito de assentimento mental. O que é isso? Confiança é diferente de acreditar. Muitos dizem confiar, mas apenas acreditam. E há uma diferença muito sutil aqui, porque você acredita com a sua mente, mas você só pode confiar com o seu coração. Você acredita com a mente e você confia no coração. O salmista, ele vai dizer o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem muitos que entregam o seu caminho ao Senhor, mas não confiam nele, então pegam de volta. E esse entregar aqui é muito mais do que apenas eu dar algo a alguém. É lançar sobre, é arremessar. É aquilo que o apóstolo Pedro, ele vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma vez que você lança, você não pega de volta. E se por um lado alguns entregam, mas não confiam, outros dizem confiar, mas não entregam. Senhor, eu confio no Senhor, mas é até certo ponto, até um certo limite. E apesar de dizer que eu confio, eu não consigo entregar. Isso é acreditar, e acreditar em Deus até os demônios acreditam. Se o seu nível de espiritualidade está na esfera de apenas acreditar, a sua fé é a fé dos demônios, porque eles acreditam. Não obstante acreditam, mas eles temem, eles estremecem diante de Deus. Então confiar é muito mais profundo do que isso. Eu li recentemente um livro do pastor Rick Warren, Uma Igreja com Propósito. Também Uma Liderança Corajosa, do pastor Bill Hybels. E é muito interessante porque essas são algumas das figuras que têm um dos ministérios mais relevantes nos Estados Unidos. E aquilo que ambos dizem, quase que em unidade sonora, quase que combinado um com o outro a escreverem suas obras, é que a confiança que eles precisaram ter em Deus, principalmente no início do seu ministério, foi fundamental para que eles pudessem chegar onde chegaram. O pastor Rick diz algo muito interessante, ele diz: Deus nunca
te dá um ministério que você seja suficientemente capaz de geri-lo, de administrá-lo. Todo o ministério que Deus te dá vai além da sua capacidade de geri-lo. E eu creio que isso não se concerne apenas ao ministério em si, mas todo e qualquer sonho que vem diretamente de Deus ao nosso coração. Deus nunca te dá um sonho que você consiga realizar sozinho. Por quê? Porque você vai realizar sozinho sem depender dele. Todo sonho, todo propósito, tudo aquilo que vem de Deus para nós, vai muito além da nossa capacidade de realizá-lo, porque a intenção de Deus é que nisso você dependa dele. Pastor Bill Hybels conta um testemunho interessante no começo do seu ministério. Ministério esse hoje que aos domingos conta com uma frequência de aproximadamente 25 mil pessoas. E ele diz que no começo ele estava orando para que Deus enviasse homens com muito dinheiro, empresários, jogadores de futebol. Porque a sua igreja era composta, na sua grande maioria, de jovens e adolescentes que nem sequer trabalhavam ainda, então as entradas eram muito poucas, eram muito pequenas. Até que um dia chega um homem, muito bem vestido no seu culto de domingo, com um terno, todo engravatado, chegou num Cadillac, ele viu lá de fora, falou: hoje é o dia que o Senhor nos deu, alegremos-nos e regozijemo-nos nele, aleluia. E chegou aquele pastor. Naquele dia o pastor Bill deu a melhor palavra que ele tinha no seu arsenal. E foi poderoso, a unção de Deus desceu naquele lugar. Após o término do culto, aquele homem que chegou naquele dia, veio até ele e falou: pastor, eu poderia levá-lo, o Senhor, para almoçar ou jantar qualquer dia desses? O pastor, um pouco relutante, disse: eu preciso checar na minha agenda, não sei se eu tenho horário disponível. Permita-me checar aqui um instante. Tenho sim, quando você quiser, vamos embora. Então aquele homem leva o pastor Bill para almoçar uma certa manhã de domingo, uma semana depois daquele culto. Ele foi para um restaurante muito chique, muito renomado na cidade. Disse: pastor, peço o que quiser desse cardápio. É por minha conta, quero honrar o Senhor. E você sabe que crente não tem problema com isso. Costumo dizer que a partir do momento em que o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, você passa a comer por duas pessoas. Pastor Bill se esbaldou naquela manhã. Então, enquanto eles almoçavam, aquele homem disse: olha, eu sou um empresário muito bem sucedido na cidade, eu estou procurando uma igreja em que eu possa frequentar, uma igreja que eu possa fazer parte, eu gostei muito do seu ministério. Eu gostaria, pastor, de fazer uma pergunta ao Senhor: do que é que a sua igreja está precisando? O pastor Bill disse: olha, o senhor está chegando agora, não gostaria aqui de compartilhar problemas ou dificuldades que estejamos enfrentando, mas já que você me perguntou, estamos nos erguendo ainda, as entradas são muito pequenas, se o senhor não pudesse dar uma oferta considerável, colocaríamos em dia as nossas contas, levantaríamos o nosso templo e sairíamos um pouco desse aperto que estamos enfrentando. Então aquele empresário riu: pastor do céu, quanto a isso o senhor não tem com o que se preocupar, eis-me aqui, fique tranquilo que eu vou te enviar uma oferta, mas pastor, não quero deixá-lo constrangido em dá-la aqui agora ao senhor, então eu enviarei pelo correio. Qual que é o endereço da sua casa? Ah, é tal, anotou o endereço, se despediram, o pastor foi embora. Meus irmãos, naquela noite, aquele pastor nem dormiu. O pastor Bill orou a noite inteira, agradecendo, dando ações de graças ao Senhor, adorando o teu nome. Pai, obrigado porque o Senhor nos atendeu, obrigado porque o Senhor nos ouviu. Ele esperou uma semana,
Todos os dias naquela semana ele ia até o correio verificar se aquela oferta já tinha chegado. No primeiro dia ele foi, logo pela manhã, antes de ir à igreja, a oferta não estava lá. Ele foi na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Na seguinte semana foi a mesma coisa, na outra semana foi a mesma coisa, por fim, um mês depois, e nesse intervalo de tempo, aquele irmão, aquele empresário, não estava indo aos cultos do pastor Bill. Um mês depois, verificando a sua caixa de correio, ele encontra lá um envelope, do irmão tal, para o pastor tal. Ele pegou aquele envelope em lágrimas, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Entrou na sua casa, vai que ele fosse assaltado ali fora, afinal a quantia deveria ser muito alta. Entrou na sua casa, sentou-se ali na sua poltrona do seu escritório, abriu aquele envelope muito entusiasmado, na sua mesa já havia ali as contas que ele iria pagar com aquela oferta, já tinha todos os planos, os projetos que ele iria financiar a partir daquela oferta, que aquele empresário muito bem sucedido havia enviado a ele. Então ele tira do envelope o que ele pensou ser um cheque, mas era uma nota de $10. Era uma nota de $10. Então ele narra no livro, dizendo: irmãos, foi um momento da minha vida que eu precisei orar muito, porque, similar ao apóstolo Paulo, eu entreguei aquele homem para Satanás, eu queria matá-lo, eu queria escorraçá-lo da igreja, se ele aparecesse na minha frente, eu não sei o que eu faria. E ele diz, então, ali eu entendi um princípio. Talvez aquele homem, aquele empresário até tivesse proposto no seu coração de me entregar uma grande oferta, mas foi o próprio Deus que o parou e disse, dele $10. Porque a confiança do pastor Bill naquele momento, ao longo daquele mês, daquelas semanas, estava no empresário e não no Senhor. E ele diz que a partir daquele momento, ele criou uma vida devocional muito grande com o Pai. E de repente a igreja começou a prosperar, começaram a arrecadar fundos, a igreja começou a crescer. E hoje é o ministério que é hoje. Ele diz que hoje, sendo uma igreja muito bem sucedida, que eles são, muitas igrejas menores ligam para eles. E dizem, irmãos, eu sei que o ministério de vocês é muito rico. Se vocês pudessem ofertar 1, 2 ou 3 milhões para o nosso ministério, nos reergueríamos porque estamos quase à falência. E esse, ainda que seja um valor considerável para nós, para vocês não é, porque vocês são muito ricos. E o que o pastor Bill diz até hoje, para cada um destes irmãos, desses ministérios que ligam para ele diz o seguinte, olha, eu até poderia dar, realmente, como você diz, esse valor não é tão considerável para nós quanto seria para vocês, mas eu não posso fazê-lo. Então, revoltado, esses irmãos perguntam, mas por que, pastor, o senhor não pode nos dar essa oferta? Porque eu já passei por essa situação, por esse momento que vocês estão passando em suas vidas, e não houve nenhum momento da minha vida em que eu mais cultivei relacionamento com Deus. Foi nesse momento da minha vida em que eu aprendi a confiar de todo o meu coração no Pai. Se eu lhes der essa oferta, este é um princípio que vocês vão pular e não vão aprender. E este princípio é como alicerce, que se você não tiver, todo o restante cai abaixo. Então gostaria de conversar um pouco com os irmãos hoje, ministrar ao seu coração a respeito do que é confiar realmente no Senhor, como confiar no Senhor, quais são as evidências daquele que confia no Senhor, e como o diabo se levanta contra aqueles que confiam, e como o diabo se levanta para que aqueles que ainda não confiam, nunca confiem nele. Gostaria que aqueles que pudessem abrir a sua Bíblia,
ou ligar a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Os irmãos sabem que houve um tempo em que a igreja era muito preocupada em saber localizar cada livro da Bíblia, né? Porque se o pastor dizia, olha, abra lá em Sofonias, então o irmão começava lá a procurar no Antigo, no Novo, não achava, aí ele olhava em volta, todos os irmãos já tinham achado, então ele abre aqui em Isaías, aí ele tem que disfarçar. Hoje essa não é uma preocupação muito grande, por quê? Porque você liga ali no seu smartphone, no seu tablet, no seu iPad, já está lá, Mateus, tal, e pronto. Mateus capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andas ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios aqui preocupam-se com todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? O Sermão do Monte, dito por alguns estudiosos e teólogos, foi o sermão mais importante da vida de Jesus. Doutor e pastor Martin Lloyd Jones diz o seguinte: se porventura houvesse uma catástrofe na terra hoje, e perdêssemos tudo da palavra, e nos restasse apenas o Sermão do Monte, ainda assim nós estaríamos bem. E neste sermão expositivo de Jesus acerca da vontade do Pai, um tema que ele não deixou escapar foi justamente este, de confiar em Deus. Naquele que é dito o sermão mais importante da vida de Jesus, um tema que ele abordou de maneira muito contundente foi em confiar. E a partir desse texto, vamos tomar aqui algumas reflexões de como o diabo nos ataca, para nós não confiarmos em Deus. Primeiro ponto que o diabo ataca o seu valor, o valor que você tem para Deus. O final do verso 6 diz o seguinte: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E como é que o diabo ele ataca? A arma de ataque do diabo é a acusação. Não obstante, seu nome diabo, do original, diabolos, significa literalmente acusador. Toda vez que você lê na sua Bíblia diabo, você está lendo acusador. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese. Muitos irmãos têm a seguinte dúvida: como discernir se é a voz do Espírito Santo ou se é a voz do diabo falando comigo? Ora, é uma pergunta muito simples. Toda palavra de acusação que vem até você, nunca, em hipótese alguma, jamais é o Espírito Santo de Deus falando. Enquanto que ao diabo é dado o adjetivo acusador, ao Espírito Santo é dado o adjetivo consolador.
convém-vos que eu vá. Mas eu não vos deixarei só, enviar-lhes-ei o Consolador. Então, o Espírito Santo, ele é chamado na palavra de Deus de Consolador. Também é dito a respeito dele, o próprio Jesus dizendo: quando ele vier, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo quanto eu tenho ensinado. Ele consola, ele ensina. O Senhor também diz que quando ele viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo, ele consola, ele ensina e ele convence, mas nunca acusa. E por que o diabo ele nos acusa? Porque é do seu interesse que nós tenhamos esse sentimento de culpa. Porque quando nós somos acusados pelo diabo, quando nós nos sentimos culpados, temos dificuldade em confiar em Deus, porque como confiar em um Deus que está irado comigo? Deus está bravo, Deus está irado, Deus está nervoso. Se eu me achegar até Ele, o que eu vou receber é uma disciplina, é uma palavra de exortação. Afinal de contas, eu estou debaixo de culpa, debaixo de acusação. E você sabe, Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho. É interessante que a analogia que o salmista Davi dá naquele texto é de pastor e ovelha. Muitos interpretam da seguinte forma, e essa interpretação não está errada, quando se fala a respeito do pastor das ovelhas e do pastor que pastoreia o seu rebanho hoje, a igreja aqui na terra, o anjo da igreja como a figura do nosso pastor. Mas não apenas a parte do pastor é uma verdade fundamental, mas a parte da ovelha também, porque a ovelha é um dos únicos animais que é completamente incapaz de defender a si mesma, de proteger-se. A ovelha, em outras palavras, ela é um pouco tonta, a ponto de as moscas terem liberdade de ir até o seu ouvido, um lugar quentinho, gostoso, cheiroso, e cultivar ali as suas larvinhas. E a ovelha, ela não consegue tirar aquela larva do seu ouvido. E aquelas moscas começam a nascer, e aquele zumbido constante a deixa louca. Os irmãos sabem, Beelzebu é o deus das moscas. Beelzebu, ele vem até o seu ouvido e lança palavras de acusação. Mas você é uma ovelha que, quando coloca a confiança em si mesmo, não sabe disso, mas que você é incapaz de defender-se do diabo, de defender-se de Beelzebu. E aquelas larvas estão ali, de repente elas crescem, elas nascem, elas se multiplicam, e aquele ouvido, aquele zumbido constantemente está sobre você. Palavras de acusação, de condenação, de juízo. E uma ovelha sem pastor, uma ovelha que não é pastoreada, ovelha sem pastor, isso é muito perigoso. Isso é muito sério. Porque ainda que elas não percebam, palavras estão sendo lançadas a elas, palavras de acusação, de culpa e de juízo constante. Mas sempre que uma ovelha ela é pastoreada por um pastor, o pastor então coloca no seu ouvido um óleo, um azeite, que inibe aquelas moscas de irem até ele. Oh, meus queridos, azeite na Bíblia tem um símbolo,
do próprio Espírito Santo de Deus. O pastor, ele é incumbido, o pastor é encarregado de lhe trazer uma palavra ministrada diretamente pelo Espírito Santo, que vem até você como um azeite nos seus ouvidos. Ele deposita aquele azeite, ele lava, e toda palavra de acusação, toda palavra de condenação, são automaticamente substituídas por palavras de consolo, por palavras de ensino e por palavras de convencimento. Romanos 8:33, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Em outras palavras, quem pode acusá-lo, uma vez que é Deus quem o justifica? Ora, se Deus justifica você, não há ninguém que possa acusá-lo, uma vez que Deus é todo poderoso e soberano. Então guarde isso no seu coração. Deus atribui valor a você. Você quer saber o valor que você tem para Deus? Basta olhar para aquela cruz e ver o sacrifício que Ele se dispôs a entregar por amor a você. Você vale o preço que Jesus pagou. Para Deus, você vale a própria vida do seu filho unigênito até então. Porque posteriormente ele seria o primogênito, uma vez que nós entraríamos para essa família. A segunda coisa que o diabo ataca a sua fé. No final do verso 30 do capítulo 6 de Mateus, o Senhor diz o seguinte: quanto mais vós outros, homens de pequena fé. O diabo, ele sempre lhe mostra o tamanho da montanha, em detrimento do tamanho da fé que você pode aplicar para remover aquela montanha. Um exemplo disso são os espias no deserto. Veja, Deus ouviu o clamor do seu povo. Um parênteses aqui, Deus ouve o seu clamor, amém? Deus ouviu o clamor do seu povo que estava escravizado no Egito, levantou Moisés, diz: eu vou libertá-los, não apenas isso, eu vou lhes dar em possessão uma terra que emana leite e mel. Então o povo é tirado do Egito, seguido de um milagre atrás do outro, e na sua peregrinação, o povo era guiado por uma coluna de fogo ou uma nuvem que dia e noite estava os guiando, e diariamente era lhes derramado um maná do céu, todos os dias. As sandálias dos seus pés cresciam, as roupas cresciam, conforme eles cresciam também. Era um povo que vivia debaixo de uma atmosfera de milagre constante e ininterrupto. Então o povo chega, finalmente, até a terra prometida, e a ela é enviado alguns espias, 10 para ser mais exato, e 8 deles, veja, a grande maioria do povo de Deus ainda tem uma espiritualidade muito incrédula, de 8 a cada 10, então, se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dali para cá, 8, segundo essa estatística, são incrédulos. Não é a minha estatística, é a estatística de Deus. Não vocês. Não essa igreja. Lá fora. Em algumas igrejas isso acontece, aqui não. Aqui estão aqueles 2 de cada 8 que estão lá fora. E veja, aqueles 8 espias dizem o seguinte: olha, verdadeiramente é uma terra que emana leite e mel. Ou seja, Deus não estava mentindo. Eles não foram para contemplar a maravilha daquilo que Deus havia prometido. Eles foram para ver se Deus falou a verdade mesmo. E disse: olha, realmente emana leite e mel. Tudo o que o Senhor disse a respeito daquela terra estava lá. Então eles disseram: olha, mas ali há gigantes. E somos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. É interessante que eles não foram lá conversar com aqueles gigantes, não foram lá conversar com aquele povo. Segundo a percepção deles, a percepção que aquele povo teria deles era de que eles eram pequenos demais.
É muito similar a você, quando Deus traz um sonho ao seu coração, e ao invés de você contemplar, se maravilhar aquele sonho, você já começa a ver lá na frente e fala: eu sou muito incapaz aos meus olhos e aos olhos do povo, eu sou muito incapaz aos meus olhos e aos olhos dos irmãos da igreja, então eu não vou compartilhar com ninguém, eu não vou nem falar com Deus a respeito desse sonho, aliás, eu vou abrir mão dele, porque eu sou incapaz e todo mundo sabe que eu sou incapaz também. É isso. É similar a Pedro, que quando o Senhor veio naquela tempestade, disse: olha, sou eu. E eles disseram: misericórdia, é um fantasma. Então o Senhor disse: Pedro, sou eu. E Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, manda ir ter contigo. E o Senhor disse simplesmente: vem. Então Pedro começa a andar sobre as águas, enquanto os seus olhos estão fixos em Jesus. Mas lembra que eu disse que o diabo, ele tira o seu olho da fé e mostra o tamanho da sua montanha? Então o texto vai dizer o seguinte: e atentando Pedro para a tempestade e as ondas do mar, ele afundou. Então o Senhor diz: homem de pequena fé. É muito interessante que alguns irmãos têm uma imagem de Jesus assim, muito bonzinho. Tenta trazer para agora esse momento. Pedro está ali se afogando, e Jesus está lá: Pedrão, um homem de pequena fé, por que você duvidou, Pedrão? E Pedrão, Jesus, e Pedro: por que você duvidou? Vem aqui, homem de pouca fé. Povo incrédulo. É mais ou menos assim, irmão. Qual é o tipo de fé que agrada a Deus? Hebreus 11:6 vai dizer o seguinte: porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que dele se aproximam, primeiro, creiam que ele existe, segundo, que ele é galardoador daqueles que o buscam. É muito interessante que tem alguns irmãos que dizem assim: pai, eu quero te servir, mas é o seguinte, eu não quero nada em troca. Deus, não quero nada, só quero te servir única e exclusivamente pelo prazer de servir ao Senhor. Ser galardoador é um atributo de Deus, tanto quanto a santidade de Deus o é. Negar o atributo de Deus de ser galardoador é como negar o atributo de Deus de ser santo, onipotente, onisciente, todo-poderoso. É a mesma coisa. A sua fé não agrada a Deus, segundo o escritor aos Hebreus, se não for uma fé que crê que ele é galardoador daqueles que o buscam. Terceira coisa que o diabo ataca. O diabo ataca a sua filiação. Verso 32 do capítulo 6. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Qual foi a pergunta de Satanás para Jesus no deserto? Se tu és. Vejam, pouco tempo antes o céu havia se aberto diante de Jesus e o Pai disse: este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Depois daquele episódio, Jesus, impelido pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, porque o Espírito Santo sempre vai te levar para o deserto para que você possa ser promovido. Tem muita gente aí fora querendo ser promovido sem deserto, sem luta, arrasta para cima. 100% gratuito. O que você faria se ainda nessa semana você lucrasse de 50 a 100 mil reais? E mais, trabalhando apenas 15 a 20 minutos por dia. É uma prosperidade sem esforço. É alguém querendo ter musculatura sem levantar peso. O que seria do ministério de Jesus se o Espírito Santo não o levasse até o deserto para ser tentado? Porque você não pode ser obediente se não há uma proposta muito melhor de desobediência para você, diante da qual você vai manifestar obediência ao Pai. Muito melhor, eu digo, entre parênteses, porque embora ela lhe dê algo agora, ela lhe tira tudo depois.
Então o diabo diz: olha, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. O que ele está dizendo? Olha, pula a parte da cruz, você não precisa de cruz, se você se prostrar, eu te dou tudo. Se tu és o filho de Deus, e é interessante que o pai diz assim: este é o meu filho amado, e o diabo questiona: se tu és o filho, o diabo não questiona se tu és o filho amado, porque para o inferno é contraprodutivo lembrar você que você é amado, até quando ele te tenta. Jesus, no Sermão do Monte também, ele nos ensina a orar da seguinte forma: Pai nosso, que estás no céu. O Senhor falou ao meu coração algo muito interessante. Qual foi a última oração que você me fez? Que você me chamou apenas de Pai. Não há nada de errado em você chamá-lo e reconhecê-lo como seu Senhor, porque Ele o é. Não há nada de errado você reconhecê-lo como Deus Todo-Poderoso, porque Ele o é, ainda em suas orações. Mas há uma dificuldade intrínseca no coração de muitos cristãos, que muitas vezes a gente começa assim: Pai nosso, e já continua: o Senhor. Há uma dificuldade de mantermos ali uma comunicação com Deus, dando a Ele esse chamamento de Pai exclusivo. Repito, não estou dizendo que é errado e nem que você não deva chamá-lo de Senhor. Nós somos servos também. E servo é uma palavra mais bonita para escravo. Mas somos escravos não por obrigação, não porque somos compelidos a isso, mas por amor. Amém? Você está aí? E o Senhor diz o seguinte, a respeito da sua filiação: se vós que sois pais maus, é interessante, o Senhor não estava dirigindo aquele sermão para pais negligentes, para pais que não amavam os seus filhos, não, eram pais que amavam os seus filhos, mas quando comparada a nossa paternidade limitante, limitada, com a paternidade de Deus, que é infinitamente maior, é tão desigual, é tão desproporcional, que o Senhor diz o seguinte: se vós que sois pais maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Meu irmão, para de pedir casa, para de pedir carro, para de pedir isso que você tanto deseja. Deus quer te dar muito mais, Deus quer te dar Ele mesmo. Deus quer te dar Ele. Quanto mais eu darei o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus a todos aqueles que pedirem. Casa, carro, poder, dinheiro, fama, é muito pouco, é muito pequeno para tudo que Ele tem para te dar. O que Ele tem é muito maior. Isso é consequência, isso são as outras coisas, é o demais. E partindo para o fim, o Senhor termina essa exposição de Mateus capítulo 6, dizendo o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não trate como prioridade o que é acréscimo, porque quando você trata como prioridade o que é acréscimo, você vai tratar com acréscimo aquilo que é prioridade. Não trate como prioridade aquilo que é acréscimo, porque quando você o faz, você trata como acréscimo aquilo que deveria ser prioridade. Buscar em primeiro lugar então o reino e a justiça. Ora, essa é a minha parte favorita desse sermão. O que é justiça? Porque você sabe, tem alguns irmãos muito piedosos que dizem o seguinte: Deus é amor? É, mas Deus também é justiça. E geralmente isso está num contexto em que o irmão está falando mal de alguém.
que Ele quer que a mão do Senhor pese sobre a vida daquele irmão. E você diz, olha, mas Deus é misericórdia, não é? As misericórdias do Senhor se renovam por toda manhã. Deus é amor, Deus disciplina todo aquele que Ele recebe como filho. Então Deus, peraí. Deus é amor, você está certo, mas Deus também é justiça. E eu te pergunto, o que é justiça? Não segundo a sua definição de justiça. Não confunda a definição que você tem das coisas com a definição que Deus tem das mesmas coisas. O que é justiça? Se Deus é amor e Deus também é justiça, o que é justiça? Apóstolo Paulo responde essa pergunta. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Projeta para mim, por favor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele, Jesus, que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. O que é justiça de Deus? Justiça de Deus é toda vez que Ele olha para você e vê Jesus levando o seu pecado, e vê Jesus levando a paga da sua iniquidade. Quando Ele olha para você, Ele vê justiça. Quando Ele olha para você, Ele vê alguém tão santo e tão justo quanto o próprio Jesus. Por que você acha que o Espírito Santo pode morar em você hoje? O Espírito Santo não pode morar em um pecador, em um iníquo. Um teólogo diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: a maior mentira que o diabo contou para a igreja é que ela é pecadora. A igreja de Jesus não. A igreja do meu Senhor tem uma veste que ela é branca, alva como a neve. A igreja do Senhor é uma igreja completamente justa, santificada, que em breve será glorificada. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja tão limpa que o seu próprio Espírito Santo tem prazer em vir e habitar nela. Essa é a igreja do meu Senhor, essa é a igreja do meu Pai, essa é a igreja que eu faço parte. Se coloque de pé onde você está. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Se os irmãos puderem me dar mais 5 minutinhos. Quem me dá 5 minutos aí? 5 minutinhos? 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45. E ele diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Já entendemos aqui o que é justiça. E o que é reino? Ora, apóstolo Paulo, doutrinador da igreja, também responde essa pergunta. Romanos capítulo 14, verso 17, por favor, projeta para mim. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Sempre que tem crente, tem coisa de comida no meio, irmão. Não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Essa sequência começa com justiça. Você já entendeu o que é justiça? Justiça é você. Justiça é o Pai que entregou o seu Filho para morrer naquela cruz em seu lugar, para que você, por meio dele, fosse feito justiça de Deus. Pois aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado em nosso lugar, para que por meio dele, fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que era rico, poderoso, soberano, se fez pobre em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos ricos. Apóstolo Paulo também diz. E quando você entende essa justiça, quando você entende o que é justiça, a sequência é paz. Agora você não vive mais embaixo de condenação, você não vive mais debaixo de acusação, de juízo, você não vive mais como um culpado. Você sabe que ainda como um filho pródigo, se você se propor a voltar à casa do Pai, você nem vai chegar lá, você nem vai ter professado ainda palavras de arrependimento, mas Ele vai ao seu encontro, Ele vai te abraçar
e disse: ei, fica quieto, cale-se, você não entendeu, venham aqui meus servos, coloquem no dedo dele um anel de autoridade, troquem essa roupa imunda, troquem essa roupa de pecado, coloque uma roupa limpa, coloque uma roupa branda como a neve, e agora façamos então uma festa, peguem o porco mais gordo, o cordeiro mais avantajado, e façamos um grande churrasco, porque o meu filho que estava perdido voltou. Isso é alegria, isso é paz no Espírito Santo. Você entendeu o que é justiça, você entendeu o que é paz. Agora a única consequência possível disso é você viver alegre nele, porque não há mais palavras de juízo sobre a sua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. E começasse a meditar um pouco nisso. De em que momento você largou a mão do seu pai. De que se há algum tempo você já confiou nele de todo o seu coração. É hora de lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Sabe, você pode não ver, você pode não perceber, mas ele sempre está ali. Ele nunca te deixou, ele nunca te desamparou. Nunca te deixarei, nem jamais te desampararei. Filho, eu estou ali. Quando você peca, eu não saio, eu não vou embora. Eu estou ali intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis, mas eu estou. Filho, eu não te deixo quando você não confia em mim, porque quando você é infiel, eu permaneço fiel. Filho, eu estou ali vendo as suas lágrimas, e olha, o Senhor manda te dizer que as suas lágrimas estão contadas, que há um depósito onde elas são depositadas, e a quantidade das lágrimas que você tem derramado diante desse Deus se converterá em unção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Comece a orar, não fique calado. Comece a liberar palavras ao Senhor nessa noite. Diga a Ele, não precisa ser palavras bonitas. Diga: Pai, eu quero confiar no Senhor. Eu não sei o que é confiar. Eu confio em mim mesmo. Eu não lanço, eu não entrego a Ti a minha vida. Mas eu quero a partir de hoje fazê-lo, porque eu entendi que sem Ti eu nada sou e sem Ti eu nada posso fazer. Comece a orar ao Senhor. Portanto, agora, a conjugação é no presente, é no agora, é no já. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, pois aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de vós, porventura não vos entregará juntamente com ele graciosamente todas as coisas? É o que o Pai te questiona: filho, se eu entreguei por você o meu filho, o que é maior do que o meu filho? O que é este milagre que você precisa diante do maior sacrifício de amor que eu já fiz por você? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não poupará mais nada. O
maior interessado em te abençoar não é você, é o próprio Deus. Você nunca alcançará o tamanho do amor que Deus tem por você. Ora, se vós que sois pais maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, eu digo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi tocado, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que o Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O melhor do Senhor ainda está por vir. Aplauda ao Senhor. Será abalado, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Declare: eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Quem recebeu essa palavra nessa noite? Quem vai sair daqui, como nós declaramos no início desse culto, melhor do que entrou? Amém. Antes de encerrarmos, decreto 2022. Repita comigo: sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama o seu povo a santificação pela palavra. Por isso, buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Pai querido, Pai amado, nós colocamos diante do Senhor neste momento todos os nossos projetos de vida. Aprendemos nesta noite, ó Pai, que nós precisamos confiar no Senhor, que nas nossas forças, de nós mesmos, nós nada podemos fazer, ó Pai, e nesta noite nós queremos lançar sobre Ti cada um destes projetos, cada um destes sonhos, porque o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor é um Deus que abre portas onde portas não existem. O Senhor é um Deus que coloca pessoas na nossa vida com palavras que podem mudar o nosso destino. E que em tudo isso, ó Pai, o Seu nome venha a ser honrado e glorificado por meio e através de nós, pela Sua palavra e as Suas promessas se cumprindo em nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Volte para o seu lar abençoado nesta noite. Não há mais necessidade de ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Amém. Domingo, às 9 horas e às 19 horas, culto de celebração. Não perca, eu estarei aqui e espero que você esteja também. Amém.